Eu agradeço a Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, na figura de Darlene, e de todos aqueles que nos acompanharam no evento do CERJ e que, de alguma forma, nos recomendaram. Então, eu já os considero, ou as considero, meus empresários no Mato Grosso do Sul. E é uma alegria me dirigir a vocês, não na condição de quem detém todas as respostas, ou as respostas definitivas, mas na condição de um irmão que deseja compartilhar experiências, olhares, algum conhecimento, na certeza de que é neste compartilhamento que nós podemos crescer, podemos nos fortalecer, podemos tornar o nosso trabalho um trabalho com maior qualidade, envolvendo informação, teoria e envolvendo os nossos melhores sentimentos. O tema que nos é sugerido para essa manhã, ele foi retirado desta publicação aqui. Não sei se todos conseguem enxergar. O livro foi publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul e se chama Educação com Jesus, a conquista do Reino de Deus. Vou repetir: Educação com Jesus, a conquista do Reino de Deus. Publicação da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que no ano passado promoveu um congresso, todo ele baseado na temática da educação. E esse livro é uma coletânea de capítulos, de artigos, escritos por aqueles que participaram do congresso. Então, o que está aqui é o material que foi apresentado pelos expositores no congresso da FERGS. E o nosso tema é os processos educativos à luz do Evangelho do Cristo. O nome parece pomposo, complexo, talvez um tanto difícil, mas nós poderíamos traduzi-lo como o que é e como é a educação à luz do Espiritismo. E quando falamos em educação à luz do Espiritismo, nós sabemos que o tema educação ele é muito abrangente, porque se pensamos na parte assistencial das nossas casas espíritas, existe ali um aspecto promocional eminentemente pedagógico. Se pensarmos numa reunião pública de palestras, de estudos doutrinários, veremos ali um caráter instrutivo, configurando essa reunião como também uma reunião de caráter pedagógico. Se pensarmos, por exemplo, na intimidade de uma sala, numa reunião privativa, onde ocorra a desobsessão, nós também precisaremos identificar nesse trabalho de intercâmbio com os desencarnados um caráter pedagógico, no sentido de esclarecer os desencarnados, ao mesmo tempo em que somos por eles esclarecidos sobre a realidade na qual eles se encontram, seja esta uma realidade feliz ou desventurada, como nos apresenta Kardec lá nos exemplos do livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte. Então, a gente vai perceber que a educação está presente na casa espírita, nas suas mais diferentes atividades. Mas os que estamos aqui hoje somos trabalhadores da infância e da juventude. Podemos ter outras atividades na casa e no movimento. Então, nos interessa, nessa manhã, entender um pouco mais e melhor a educação de crianças e jovens na casa espírita, portanto, à luz do Espiritismo. E aí vale a pena lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, a parábola do semeador, porque somos todos semeadores. Está lá no capítulo 13 do evangelista Mateus.
E é interessante porque na parábola do semeador, Jesus não revela a identidade daquele que saiu a semear. Não me consta que ele tenha identificado se era um homem ou uma mulher. Se era uma pessoa idosa ou jovem, qual era a condição econômica desse semeador? Era uma pessoa abastada ou de parcos recursos? Qual era o grau intelectual? Que títulos possuía esse semeador ou semeadora? Era uma pessoa graduada? Falava outros idiomas? Dominava apenas o seu idioma natal, o aramaico, o hebraico? Qual a nacionalidade desse semeador ou semeadora? Era hebreu? Romano? Grego? A que povo pertencia esse semeador? Qual a religião do semeador? Ele era pagão? Ele seguia os preceitos do judaísmo, do povo hebreu, os profetas, o Antigo Testamento? Era alguém que já se sentira tocado pela boa nova trazida pelo Cristo? Todos esses dados são omitidos e não me parece que é à toa. Ao contrário, me parece que se Jesus não desvela essas informações é porque elas não seriam relevantes. E, ao mesmo tempo, nos faz entender que todos somos chamados a essa semeadura, independente do montante de perfeições que já tenhamos desenvolvido, desvelado, ou de imperfeições que ainda carreguemos, que ainda nos caracterizem a alma. Todos, indistintamente, somos semeadores. Então, é preciso que os que estamos juntos nesta manhã nos conscientizemos disso, de que não nos são exigidos pré-requisitos de anjos. Somos seres humanos que caímos e levantamos, acertamos e erramos, conhecemos e ignoramos, mas somos chamados a esse processo de semear, a esse processo da semeadura nos corações infanto-juvenis. E esses processos educativos, eles possuem uma espinha dorsal, que nos foi apresentada por um filósofo espírita, ou um espírita que era filósofo, fica melhor assim, que viveu nas terras do Paraná. E certamente andou pelo Mato Grosso do Sul, o professor Ney Lobo, na sua obra publicada pela FEB, Filosofia Espírita da Educação, em 5 volumes, ele nos dá essa espinha dorsal, dizendo que todo o processo educativo precisa ter por base esses elementos que integram essa espinha dorsal. O primeiro desses elementos é a própria educação. E nós vamos encontrar a palavra educação tendo uma dupla acepção, uma dupla origem etimológica. Educação enquanto educare, que nos recorda um processo de fora para dentro, algo similar à nutrição, e educação enquanto educere, ou educere, que significa trazer à luz, trazer à tona, trazer para fora alguma coisa que se encontra oculta. Então, num primeiro momento, educação é algo de fora para dentro. Num segundo momento, não estabelecendo aqui uma hierarquia, apenas uma ilustração, num segundo momento é um processo de dentro para fora. À luz do Espiritismo e da proposta espírita de educação, os dois processos estão presentes, fazem parte e se complementam, dialogam, interagem entre si. E a educação à luz do Espiritismo, essa que norteia as nossas práticas de evangelização junto à criança e ao jovem, nós já aprendemos isso, vamos apenas recordar,
é uma educação voltada para o desenvolvimento intelecto-moral. O homem de bem é esse aristocrata intelecto-moral de que nos fala Allan Kardec lá em Obras Póstumas, no item das aristocracias. Esse homem de bem é um homem no mundo, é o homem inteligente na face da Terra que possui uma missão. E quando falamos de desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral, é preciso buscar as nossas referências. O desenvolvimento intelectual se encontra estabelecido por Allan Kardec em duas questões de O Livro dos Espíritos, a questão de número 71 e a questão 585. Porque lá o codificador caracteriza o que é inteligência à luz do Espiritismo. E nós vamos perceber que esta inteligência, à luz da terceira revelação, da doutrina espírita, ela não é sinônimo de memorização, nem de cultura enciclopédica. Nós vamos ver Allan Kardec caracterizando a inteligência por meio de características que, de alguma forma, são plasmadas através de atitudes. Apenas para exemplificar, um dos itens da inteligência à luz do Espiritismo é a capacidade que todos nós temos de nos reconhecermos como individualidades. Eu não sou fulano, eu não me confundo com ninguém, ainda que eu tenha características similares como ser humano. Fulano não é eu não sou fulano. Então, nós somos individualidades, buscando ter todo o cuidado para não desenvolvermos o nosso individualismo, que é sinônimo de egoísmo. Queremos trabalhar o altruísmo, a empatia, a solidariedade, a compaixão. Queremos desvelar em nós todas essas potências da nossa alma, como nos fala Leon Denis. Queremos desvelar as virtudes que se encontram latentes. Então, a inteligência, do ponto de vista espírita, faz com que eu me reconheça uma individualidade, faz com que eu estabeleça meios de prover as minhas necessidades, sejam elas quais forem, sejam elas fisiológicas, sejam elas afetivas, sejam elas psíquicas, de que ordem elas forem. A inteligência do ponto de vista espírita também me leva a estabelecer relações, inicialmente no círculo familiar, no mundo da escola, com os meus vizinhos, na via pública, no mundo do trabalho, na casa espírita que eu frequento. E o codificador vai alinhando uma série de outras características, ele lista que caracterizam a inteligência do ponto de vista espírita. E a moral? Nós sabemos que Allan Kardec fala de educação moral, não de uma educação moral pelos livros, apenas e tão somente. Porque a educação moral pelos livros também cumpre uma função, atende a uma finalidade. Porém, Kardec salienta que se nós delimitarmos ou limitarmos o nosso entendimento de moral apenas pelos livros, nós não lograremos alcançar o nosso objetivo de trabalhar de forma ampla e profunda a moralidade dos nossos evangelizandos. Então, num primeiro momento, parece que há uma recusa à educação moral pelos livros. E não faço particularmente essa leitura. Para mim, existe uma ressalva de que esta educação moral não deva se limitar aos livros, tendo em vista que nós temos tratados maravilhosos sobre a moral nas diferentes linhas da filosofia, da pedagogia. Nós temos contos de fada, histórias da mitologia, do folclore, que são apresentadas a nós através de livros que foram passados de geração para geração. Mas Kardec fala de uma educação que incute hábitos. A palavra moral vem do latim mos ou mores,
e significa costumes, hábitos. Então, se eu pegar o sentido etimológico da palavra, uma educação moral é aquela que altera costumes, que muda hábitos. E para mudarmos hábitos, nós temos que falar inicialmente a inteligência. Como na prece da nossa Darlene, falamos a inteligência, mas simultaneamente precisamos falar ao coração. Inteligência e coração associados, conhecimento e sentimento associados, vão ser traduzidos em atitudes mais afáveis, mais dóceis, críticas também, mais engajadas com o processo de transformação social, de mudança para melhor do nosso mundo. Então, essa educação moral também está lá descrita, a palavra moral, na questão 629 de O Livro dos Espíritos. Moral como regra do proceder, do bem proceder. Moral enquanto faculdade que nos permite distinguir o certo do errado, o bom do ruim, o bem do mal. Então, a educação espírita visa desenvolver a inteligência e a moralidade. Não exatamente assim como estamos colocando, de forma estanque, é que nós precisamos caracterizar, precisamos colocar de modo didático, mas elas se entrelaçam, né? Elas estão permanentemente juntas, inteligência e moralidade do ponto de vista espírita. Um segundo fator da nossa espinha dorsal é o educando. E quem é o educando à luz do espiritismo? Isso já foi definido, inclusive, por um outro espírita já desencarnado, que viveu na cidade de São Paulo, e que também se formou em filosofia, que foi o professor Herculano Pires. No seu livro Pedagogia Espírita, ele vai nos dizer que o educando, o evangelizando à luz do espiritismo, é um espírito reencarnado. E ele cita, inclusive, um outro filósofo, também espírita, que viveu na Argentina, chamado Humberto Mariotti. E Humberto Mariotti estabeleceu uma teoria chamada teoria aparencial da criança. E o que quer dizer isso, teoria aparencial da criança? Ele vai dizer que a criança se nos apresenta assim, com essa forma delicada, frágil, o espírito se nos apresenta assim, mas é apenas uma aparência. Porque se ele é um ser imortal, que já viveu inúmeras vidas, ele se configura desta maneira para reiniciar o seu processo educativo aqui na Terra. Processo que já vem de outras vidas, que prosseguiu no mundo espiritual e que agora, retornando, muitos deles talvez até pela segunda vez ou terceira vez na condição de espíritas, e isso quem nos fala é o espírito Carlos Lomba, no livro Ceareiros de Volta, que todo trabalhador espírita deveria ler, publicação da FEB, psicografia de Valdo Vieira, no tempo em que Valdo Vieira estava nas nossas fileiras. Ele psicografa um livro de grandes trabalhadores que militaram na nossa seara. E Carlos Lomba viveu no Rio de Janeiro, foi evangelizador e ditou esta mensagem: espíritas pela segunda vez. Tudo isso requer, da nossa parte de educadores espíritas, um olhar mais especioso, mais trabalhado, mais qualificado, tendo em vista esta nova geração, também descrita por Kardec em A Gênese, lá no capítulo que fala sobre o fim dos tempos, sobre a geração nova, capítulo 18, salvo engano, em que ele caracteriza para nós a geração nova. Então, esses educandos trazem a inteligência e a razão precoce, trazem também propensão para as crenças espiritualistas, trazem também o sentimento inato do bem,
A nova geração não será constituída única e exclusivamente de espíritos bastante evoluídos, mas espíritos propensos ao bem. Temos também essa trilogia trazida pela mediunidade de Divaldo Franco, falando desta grande leva de espíritos que estão chegando de outros planetas para impulsionar o progresso do nosso planeta querido, o nosso planeta Terra. Então, a gente não deve desconsiderar isso, que esse educando, que é um espírito reencarnado, pode ser um espírita pela segunda vez, nas palavras de Carlos Lomba. Esse educando faz parte da geração nova, como Kardec apresenta para nós em A Gênese. E esse educando pode ser um espírito que, em função das transmigrações progressivas, narradas lá pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, em Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, esse evangelizando é alguém que pode também estar vindo para ajudar nesse impulsionamento do nosso planeta e não ter uma uma reencarnação recente no nosso planeta, ou nunca ter reencarnado no nosso planeta. Então a gente vai percebendo a heterogeneidade desse perfil dos nossos evangelizandos. E muitos poderão estar reencarnados em cidades do Mato Grosso do Sul. Poderão estar no Japão, em países da Europa, em outros estados do Brasil, países da América Latina, mas também no Mato Grosso do Sul. Vale também lembrar, e aí eu vou mostrar aqui um outro livro que recomendo a leitura, é esse daqui, Espiritismo e Educação. É um livro do professor Ney Lobo, que foi publicado pela Federação Espírita do Espírito Santo. Espiritismo e Educação. Professor Ney Lobo. Nesta obra, o professor Ney Lobo vai nos falar que existem algumas funções que se apresentam principalmente na fase da infância. Ele chama no seu estudo, ele dá o seguinte título: Funções reencarnatórias da infância. Ele vai dizer que a infância, esse período no qual se encontram os nossos educandos, infância caminhando para a juventude também, é uma fase de ocultamento. Em que sentido? Ocultamento porque o espírito se encontra oculto. As suas inclinações, as suas aquisições espirituais, os seus dilemas e conflitos encontram-se ocultos. E ele vai caminhar para um desvelamento. Tudo isso vai sendo aflorado ao longo das fases do seu desenvolvimento psicológico, físico, com o passar da idade cronológica. Mas uma característica é o ocultamento. A segunda é a emersão. A terceira é uma fase de atratividade. Porque nesta fase, nós nos sentimos atraídos pelas crianças e pelos jovens. Seja pela irreverência do jovem, pela criatividade do jovem, por sua originalidade, autenticidade. A criança, pela constituição delicada do seu corpo físico. Então, é uma fase de atratividade, é de plasticidade, porque passa por estas diferentes fases com tal plasticidade para receber esse alimento espiritual, essa ação educativa que nós vamos desencadear desde os primeiros dias em que sabemos que a esposa se encontra grávida, dialogando, conversando com a criança no ventre, perdão, interagindo com ela. Depois, quando ela nasce, o processo educativo se dá, eu diria, inclusive, antes da própria concepção.
na medida em que vamos nos instruindo, nos autoeducando, educando na condição de adultos, melhorando nossos hábitos, nossos costumes, nós estamos também, de alguma forma, contribuindo para que os futuros reencarnantes que nos acompanham, como nos diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, publicação da FEB, não são apenas eles que nos influenciam promovendo os encontros com vistas à reencarnação deles. Nós também os influenciamos. É uma via de mão dupla essa nossa relação com o mundo espiritual. Eles nos influenciam mais do que possamos supor, como nos diz Kardec na questão 459 de O Livro dos Espíritos, mas também existe uma influência daqui para lá. Outra função reencarnatória da infância, ela é uma fase de relativo repouso. Por que repouso? Porque o espírito vem de dois traumas, se assim podemos dizer. E se a palavra trauma é uma palavra muito pesada, ele vem de dois momentos delicados. Um, a redução do seu corpo perispiritual, para que se efetive a reencarnação, e o outro, o parto. Ele estava num meio totalmente protegido, numa relação íntima com a mãe. E, de repente, o parto o projeta no mundo, fora daquele espaço protegido, em que era nutrido, acalentado pelas mesmas substâncias que abasteciam sua mãe. Então, é um período de relativo repouso da redução do corpo perispiritual e da saída do útero materno em direção à vida propriamente dita. E é um período de transição, porque ninguém fica na infância, ou pelo menos não deveria ficar, né, no sentido da imaturidade. Então, a criança vai transitar por diferentes fases, que cada escola da psicologia ou da psicologia ou da pedagogia vai caracterizar desta ou daquela maneira, cada autor, seja Piaget, Vallon, Vygotsky e tantos outros mais, ou como o próprio Pestalozzi, falando de fase fisiológica, fase social, fase moral, que seria a culminância do nosso desenvolvimento, segundo Pestalozzi. Então, é uma fase de transição. São as funções reencarnatórias da infância. Isso para a gente caracterizar o segundo item da nossa espinha dorsal, que é o educando. Mas a gente precisa avançar. E a gente avança para o terceiro, que é a figura do educador, que somos todos nós. Professores, pais, evangelizadores. Bezerra de Menezes chega a dizer que os homens são professores uns dos outros. Só vou trocar a palavra homens por seres. Nós, seres humanos, somos simultaneamente educadores e educandos uns dos outros. Educado, propriamente falando, só Jesus. Porque nele o processo ensino-aprendizagem obteve uma conclusão. Até onde a gente consiga vislumbrar processo ensino-aprendizagem do espírito e de um espírito da elevação do status intelectual e moral de Jesus, o processo educativo ali foi concluído. Se existem outras formas, outras possibilidades, nós ainda desconhecemos. E penso que especular quanto a isso pode não ser tão interessante. O ideal é que a gente foque realmente no nosso processo de autoeducação, para que a gente não fique discutindo sexo dos anjos. Então, o protótipo de educador é Jesus. Mas, naturalmente, que nós, enquanto educadores, voltamos à parábola do semeador. Jesus não estabeleceu limites. Ele fez um convite a todos nós.
para que sejamos educadores. E nesse processo, nós vamos encontrar na Separata do Reformador e no livro Sublime Sementeira, publicado pela FEB, todo um apanhado de mensagens do mundo espiritual voltados para a nossa reflexão, para a nossa formação. Nós temos ali muita coisa boa do mundo espiritual voltada para a infância, sem esquecermos que nós precisamos estar permanentemente também consultando a orientação para a ação evangelizadora espírita da infância e da juventude, esses documentos publicados pela Federação Espírita Brasileira. Então, nós vamos encontrar ali, na Separata do Reformador, na Sublime Sementeira, a informação de que nós precisamos, enquanto evangelizadores, temos necessidade de buscarmos o conhecimento da doutrina espírita, porque nós somos evangelizadores espíritas. Evangelização existe na Igreja Católica, existe nos templos protestantes. Mas o que vai caracterizar a evangelização espírita é justamente esse diferencial do olhar sobre a criança. É um espírito reencarnado. E um segundo ponto, todo evangelizador precisa se auto-evangelizar. Lá no livro Boa Nova, logo na introdução, Humberto de Campos diz pela mediunidade de Chico Xavier que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, que ele se coloca na condição de espírito esclarecido, desejando transitar para a condição de evangelizado. E nós que estamos aqui nessa manhã, somos esclarecidos? Somos evangelizados? Temos um pouco das duas coisas? Emmanuel também nos coloca na obra O Consolador uma distinção entre espírito convencido e espírito convertido. Aonde nós estamos? Convencidos são aqueles que se esclareceram e entenderam que o Espiritismo é um caminho para a felicidade, é uma doutrina eminentemente educativa, que nos ajuda a ampliar os horizontes, que nos dá ferramentas para a construção de um mundo melhor, para a nossa própria transformação. Mas os convertidos são aqueles que fizeram com que o conhecimento transitasse do aspecto cognitivo para o aspecto afetivo e, posteriormente, para as ações na vida social. Então, esclarecido, evangelizado, convencido, convertido. Vale lembrar um comentário de Emmanuel sobre o momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes. E ele faz um comentário muito curioso e muito elucidativo, dizendo que Pedro nega Jesus 3 vezes porque Pedro seguia Jesus de longe. Até se pegarmos o texto bíblico, o sentido literal é esse. Pedro seguia Jesus ou acompanhava Jesus à distância. E segundo Emmanuel, Pedro só efetivamente se converterá na casa do caminho, naquela labuta, no socorro aos mais pobres, aos necessitados. Ali se dá efetivamente a conversão de Pedro, a transição do convencimento para a conversão, a transição da condição de espírito esclarecido para uma alma evangelizada. Então, nós, educadores, precisamos buscar o conhecimento doutrinário, alguma informação de ordem pedagógica, e não é necessário que tenhamos
feito formação no curso normal, que sejamos graduados em pedagogia ou psicologia. Claro que esses conhecimentos ajudam, são informações facilitadoras, mas nós encontramos pessoas que não fizeram uma faculdade, que não concluíram o ensino médio, e são excelentes evangelizadores. Então, a gente precisa ter cuidado até para não criar um ranqueamento ou uma exclusividade de que para ser evangelizador tem que ter curso X, curso Y. Mas é claro, se eu quero evangelizar com qualidade, eu preciso buscar a minha formação contínua. Existem 2 textos que eu recomendo para vocês, porque são textos de uma riqueza imensa. Vou apresentar o livro para que vocês possam também anotar e, posteriormente, até comprar, caso não tenham. O livro é Educação em Foco, publicação da Federação Espírita do Paraná, de autoria da nossa querida Sandra Borba. Educação em Foco. Aqui ela fala do evangelizador aprendente e do evangelizador artesão. O que caracteriza o aprendente, o que caracteriza o artesão e o que seria um traço comum entre eles. Então, enquanto evangelizadores, a gente precisa buscar essa capacitação contínua. Kardec vai nos dizer, na questão 917, do Livro dos Espíritos, que todo aquele que educa precisa de tato. E tato a gente traduz por jogo de cintura. Se o evangelizando ele é dinâmico, ele vai crescendo, ele não está parado, estático, se ele vai passando por diferentes fases, eu preciso conhecer essas fases. E eu preciso também me flexibilizar. Senão eu estou evangelizando como fazia há 10, 15, 20 anos, para uma geração, para uma clientela, se assim podemos dizer, que demanda novas posturas. Possivelmente a postura de aprendente e a postura de artesão, como diz Sandra Borba. Então, eu preciso de tato. Kardec fala que nós precisamos de experiência, acúmulo de experiência, para olhar e podermos discernir, recebermos as intuições dos espíritos amigos com relação aos procedimentos, no sentido de ajudar esse espírito que apresenta um comportamento que destoa dos demais evangelizandos, seja porque ele tenha altas habilidades, seja porque ele possua algum transtorno, algum processo de influenciação espiritual, demandando um auxílio até do setor mediúnico da casa. Então, eu preciso ter esse acúmulo de experiência e recorrer também aos evangelizadores que possuem maiores experiências que as minhas. E preciso também de observação para discernir. Tato, experiência e observação são pré-requisitos que Kardec nos oferece na questão 917. Um quarto item da nossa espinha dorsal é a disciplina. Disciplina nos lembra várias coisas, não é mesmo, gente? Disciplina pode lembrar a educação militar, ordem unida, respeito à hierarquia. Disciplina pode nos recordar o currículo escolar, a grade de matérias. Disciplina pode nos remeter à regra, limite. Então, a palavra disciplina, ela carrega essa polissemia, se assim podemos dizer, esses vários significados, diferentes olhares. Mas a palavra disciplina vem do latim discere. E discere é o mesmo radical para discípulo. Ora, o discípulo é aquele que se coloca diante de um mestre para aprender. Então, se nós formos trocar em miúdos a palavra disciplina em sua origem etimológica, disciplina significa também abertura para aprender.
O que nos faz pensar que quando Emmanuel diz para Chico, disciplina, 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 ele não queria tão somente ou exclusivamente dizer planejamento, atenção com o tempo, com o horário, observação quanto a tarefas profissionais, domésticas, tarefas espíritas. Me parece que ele também queria dizer, ouso dizer isso para vocês, meu filho, disciplina, 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 aprenda, 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 esteja aberto para aprender, com seus erros, com os erros dos seus companheiros, e aprender independente de errar, de se equivocar. Nós poderíamos dizer que nós temos também 3 níveis de disciplina. A punitiva, que não educa, ela avilta. Muitas vezes, numa sala de aula, eu já vi isso, não sei se ainda ocorre nos dias de hoje, uma criança comete um erro e se dá o hino nacional para ela fazer cópias, ou fica de frente para uma parede. Há muito tempo existiam as palmatórias, os caroços de milho. Naturalmente que essa expressão punitiva de disciplina não promove, ela avilta. Faz lembrar uma professora que viu um menino que ele recebeu um castigo, né, de escrever várias vezes a expressão, a frase, não coube, porque ele simplesmente dizia, tia, não cabeu, tia, não cabeu. Então ela mandou ele escrever 100 vezes a frase, não coube, para ver se o menino assimilava de modo correto. E deu para ele várias folhas em branco. Passado algum tempo, ela viu que o menino havia escrito na própria carteira escolar. E então perguntou para ele, mas meu filho, eu te dei todas essas folhas, você deveria... Eu escrevi-te. E por que você escreveu na carteira? Porque não cabeu. Ou seja, a repetição pela repetição não necessariamente educa, promove, realiza a transformação do hábito. Repetição também faz parte do processo educativo. Por isso a gente reencarna, a gente volta. A escola chamada Terra. Cada um numa sala de aula, ou na Europa, ou na América, justamente para recapitular algumas experiências e viver outras novas, ressignificando, mudando o nosso olhar. Além da disciplina punitiva, temos a preventiva. Essa sim, essa se alinha com o pensamento espírita. Educar a criança para não precisar punir os homens. Frase de Confúcio, frase do espírito Meimei, essa querida educadora que tanto ajuda o movimento espírita infanto-juvenil, e a disciplina reparadora, como está lá na obra O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Nós precisamos reparar, beneficiar quem prejudicamos, pegar o papel que jogamos fora da lata do lixo, pedir desculpas a quem ofendemos. Essa disciplina reparadora é genuinamente uma disciplina do ponto de vista espírita. Um outro aspecto da nossa espinha dorsal é o método. Que método a gente utiliza? Individualizado? Um método socializado? Pestalozzi, educador de Kardec, falava em cabeça, falava em mãos e falava em coração. Uma tríade. Trabalhar a cognição, trabalhar a afeição e trabalhar a ação. Então, os métodos para que a gente possa evangelizar, eles precisam ser ativos. E dentro dos métodos, nós vamos encontrar as técnicas que nos oferecem diferentes caminhos. Se a gente pegar o nosso protótipo de evangelizador, de educador maior, que é Jesus, o que nós vamos encontrar? Uma pleiade de técnicas
de caminhos metodológicos. A palavra método, na sua origem etimológica, significa caminho, o que nos faz recordar Jesus, quando no Evangelho de João afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é por si só uma metodologia, se ele é por si só o nosso pedagogo maior, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma preleção no Sermão do Monte. Jesus usando da técnica da explicação na parábola do semeador. Jesus usando a técnica da narrativa na parábola do joio e do trigo. Jesus recorrendo a uma ilustração. Olhai os lírios do campo, as aves do céu. Jesus utilizando a técnica da observação no óbolo da viúva. Jesus numa conversação didática com a samaritana, com Nicodemos na calada da noite. Jesus fazendo inúmeras perguntas. Jesus exemplificando, como no episódio da mulher adúltera. Então, nós precisamos conhecer algo mais da pedagogia de Jesus. E aí eu vou apresentar aqui um outro livro, que inclusive a nossa querida Sandra, no seu livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, publicado também pela FEP, Federação Espírita do Paraná, ela cita esse livro, que é esse aqui. Não é um livro espírita, é um livro protestante, mas muito rico. Chama-se Pedagogia de Jesus. Vale a pena conhecermos, é da editora Sabre. E o autor é J.M. Price. Vou repetir, J.M. Price. P-R-I-C-E. Provavelmente é Price a pronúncia. Eu estou aqui aportuguesando. E nessa obra, todos esses exemplos que eu dei de técnicas se encontram lá descritos. Chegamos, assim, a um outro item da nossa espinha dorsal, que são os conteúdos. Quais são os conteúdos das nossas aulas, dos nossos encontros de evangelização? O Evangelho, as leis naturais, as informações trazidas pelo Espiritismo, porque evangelizar à luz do Espiritismo é problematizar, criar espaços para reflexão, para articulação desses conteúdos com a realidade social, econômica, política, cultural, no sentido dos nossos evangelizandos serem esses agentes de transformação deles próprios e do mundo. Nós não evangelizamos com um pensamento exclusivamente voltado para a formação de futuros trabalhadores da casa espírita. Isso é apequenar a finalidade da evangelização. Até os nossos filhos, a gente não os educa para nós, a gente os educa para o mundo. Então, os próprios evangelizandos, se eles vão se tornar espíritas amanhã ou não, nós não sabemos, não temos controle sobre isso. Nós estamos informando e formando para que eles façam bom uso dessas informações, do livre-arbítrio, da inteligência, dos predicados morais. Mas para onde eles irão, nós não temos controle sobre isso. Se estiverem conosco na casa e no movimento espírita, muito bem, será maravilhoso. Mas se estiverem em outros espaços, atuando, servindo, promovendo mudanças, a gente vai ficar feliz do mesmo jeito. Eu estou percebendo que os nossos 50 minutos chegaram ao fim. Então, eu peço mais uns 5 minutinhos, se for possível, Darlene, para a gente
Fica à vontade, meu querido. Fica à vontade, por favor. Então, esses são os nossos conteúdos. Porque Jesus nos trouxe uma nova visão de Deus, da religião, da criança, uma nova visão da mulher, da vida. Nos trouxe esclarecimentos sobre a imortalidade da alma. Inverteu a pirâmide social, dizendo que bem-aventurados são os pobres, os necessitados, os ignorantes. E é preciso que a abordagem desses conteúdos, nos mais diferentes segmentos da infância e da juventude, elas busquem um fim fundamental. E esse fim é ajudar o educando, o evangelizando, a se autoiluminar. Autoiluminação não é uma coisa só falada pelo espírito Joana de Ângeles na série psicológica, que vem desde 1989 com o livro Jesus e Atualidade, psicografado por Divaldo. A autoiluminação é algo que Emmanuel, na obra O Consolador, nas questões 220, 221 e 230, já nos falava. Emmanuel vem nos dizer que nós precisamos fazer um trabalho de iluminação íntima, e a evangelização pode realizar isso, a educação no lar pode realizar isso, a educação formal, escolar também, para que o educando consiga irradiar espontaneamente o tesouro de si mesmo. Todos possuímos um santuário interno, e nós precisamos ser os agentes modeladores desse santuário interno. Para isso, nas palavras do Espírito Alcione, na obra Renúncia, precisamos caminhar para a autonomia, para a emancipação espiritual, no sentido de nos tornarmos sacerdotes da nossa própria iluminação, sacerdotes do nosso próprio templo interno. Todo o processo de evangelização precisa convergir nessa direção, para que a evangelização se transforme em autoevangelização, sem castração, sem violência, sem autoaviltamento, que tudo isso possa se dar de forma amorosa, na condição de um artesão que trabalha a madeira, que trabalha a pedra-sabão, de um ourives, da dona de casa, que é uma artesã na preparação dos alimentos para o almoço, para as refeições do lar. Nós precisamos, de modo amoroso, não é extirpar de forma avassaladora as nossas imperfeições, é promover um processo de transformação genuíno, amoroso, sem violência, buscando sempre o jugo suave, o fardo leve. E isso exige tempo, isso exige conhecimento, isso exige abertura para receber as inspirações do alto. Isso exige humildade para aprender com os que estão à nossa volta. Isso exige reconhecimento das nossas limitações e, simultaneamente, das nossas potencialidades. Iluminarmos o nosso íntimo, nos tornarmos sacerdotes da nossa própria iluminação. E aí a gente chega num outro item, que é o fim. E qual é o fim? O fim está expresso naquela passagem de João. Nós somos deuses. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele não disse que seríamos a luz do mundo. Ele afirmou, vós sois a luz do mundo. Eu preciso acreditar nessa luz que eu carrego no meu íntimo. Eu preciso também olhar para as minhas qualidades, para as minhas aquisições espirituais. Isso devolve autoestima. Se eu só olho para aquilo que falta ser conquistado, eu me deprecio. Isso pode gerar uma baixa estima. Como um motorista na estrada, eu preciso olhar para frente, né?
para o percurso que eu ainda tenho para realizar, mas eu também preciso olhar pelo retrovisor para perceber que eu já andei um bocadinho e olhar para os lados para manter uma distância de segurança. E eu diria, para finalizarmos, que é preciso olharmos também para dentro da nossa alma, para dentro do nosso coração, a fim de que a gente possa, como finalidade maior do trabalho de evangelização e da nossa autoevangelização, ampliar a nossa consciência, transitar do crer para o sentir e irmos enxergando, agora sim para finalizar, irmos enxergando aquilo que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 136, nos diz que a grande tarefa do mundo espiritual junto a nós não é a de nos trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos. A grande tarefa do mundo espiritual é nos ajudar a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma. Claro que eles nos falam da vida no mundo espiritual, a série André Luiz, Manuel Filomeno, os livros de Dona Ivone Pereira e tantos outros livros maravilhosos que nos chegaram, nos revelam detalhes, pormenores da vida espiritual. Mas Emmanuel diz que a grande tarefa do mundo espiritual é nos ajudar a ler os sinais divinos que a vida na Terra contém em si mesma, iluminando-nos para a marcha para a espiritualidade superior. Espiritualidade superior que pode ser lida não apenas como as colônias, como um lugar para o qual iremos. Espiritualidade superior que está dentro de nós. Não é à toa que Emmanuel diz lá no livro Nosso Lar, prefaciando o livro, a humanidade precisa do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Se espiritualidade fosse um lugar, então a humanidade precisa ir para o mundo espiritual? Emmanuel não se refere à palavra espiritualidade como um lugar, nesse prefácio do livro. Espiritualidade é algo que está dentro de nós, é sentimento. Não é sentimentalismo, é sentimento de amor. Por isso, todo o processo de evangelização, de desenvolvimento intelecto-moral, culmina com a autoiluminação, com o desenvolvimento dessa espiritualidade, desse sentimento de amor, de compaixão, de solidariedade pelo próximo. É isso, meus irmãos. Agradeço a oportunidade de me dirigir a vocês, de compartilhar esses olhares, esses recortes, e fico à disposição de vocês para uma próxima oportunidade, pedindo que me relevem qualquer falta, porque às vezes a gente vem de uma experiência e podemos desconsiderar, às vezes, por uma desatenção, a experiência daqueles aos quais a gente esteja se dirigindo. Então, muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Obrigado a você, Darlene, e obrigado a todos os trabalhadores do Movimento Espírita do Mato Grosso do Sul.